Me chamo Karen Mota, estou aqui da Capela Ecumênica, onde acontecerá o ciclo de debate sobre o combate à reforma da Previdência, que é uma iniciativa da Centro-PERD juntamente com a LPP, do Laboratório de Políticas Públicas. O tema de hoje será sobre a aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Os debatedores de hoje são o professor Fábio Zambiti, especializado em Direito Previdenciário, e o advogado da Centro-PERD, o doutor Jorge Braga. Boa noite, professor. Por que o governo quer alterar todas as regras que envolvem a aposentadoria? Bom, essa discussão da reforma previdenciária tem nos acompanhado aí nos últimos 20 anos, pelo menos, né? E é uma questão que é de fato importante, né? Basta notar que, independente do governo que esteja no poder, o tema da reforma da Previdência sempre vem aí à pauta. Então, há questões aí que devem ser adequadas, porque, do ponto de vista demográfico, a população tem envelhecido, a natalidade tem diminuído, então alguma coisa tem que ser feita antes que o modelo previdenciário brasileiro quebre. Então a reforma é necessária, agora sem prejuízo de que venhamos a discutir aqui algum aspecto ou outro que talvez não seja o mais adequado dentro do que o governo atual tem proposto para o Congresso Nacional. Então acho que a gente pode rever alguma coisa. Como será a aposentadoria dos servidores públicos caso a reforma seja aprovada? Bom, a ideia da reforma é mexer tanto na aposentadoria do INSS, do regime geral, como também dos servidores públicos. E a proposta da nova aposentadoria dos servidores, ela seria basicamente só por idade avançada. E aí a proposta hoje estabelece uma idade de 65 anos para o homem, 65, e 62 para as mulheres, tendo lá um tempo mínimo de contribuição de 25 anos e também tempo mínimo de serviço público e tempo no cargo. O senhor pode falar um pouco sobre o sistema de repartição, conhecido também como solidário, e o de capitalização? E qual a sua opinião sobre os dois? Bom, a ideia do regime de repartição é que a população ativa, o trabalhador, no caso o servidor ativo hoje, ele trabalha e contribui para pagar o benefício daquele servidor já inativo, já aposentado, ou seja, é a geração atual em trabalho pagando o benefício da geração passada, que é o normal da vida, né? No mundo, a lógica da previdência pública é assim. O modelo capitalizado, que é o que o governo parece tentar estabelecer no Brasil, é aquele sistema em que cada geração paga o seu benefício. É como se fosse a nossa geração hoje, trabalhando, contribuindo para juntar dinheiro, capitalizar, investir e pagar o nosso benefício no futuro. Essa é basicamente a ideia. O modelo capitalizado, à primeira vista, parece ser uma boa solução justamente para essa dificuldade demográfica que eu falava agora, das pessoas envelhecerem, da natalidade diminuir, que aí cada geração paga o seu benefício, então pouco importa se a geração seguinte é maior ou menor. Só que na prática isso não funciona bem assim, porque à medida que a população envelhece, isso traz impactos econômicos ruins para qualquer geração, inclusive a ativa e também a inativa. Sem falar de outros problemas que são conjugados ao modelo capitalizado, como inflação, crises econômicas. E por isso que no mundo, quando esse tema foi debatido, a conclusão quase que uníssona foi que no modelo público estatal, no pilar básico de proteção, a repartição ainda deve ser o elemento, o regime de financiamento a ser adotado, sem prejuízo, claro, de algum componente capitalizado em modelos complementares e adicionais. E na sua opinião, professor, há realmente um déficit? Essa é outra discussão controvertida também, porque depende muito de como você faz a conta, né? Porque cada um faz a conta de um jeito. A questão é, ainda que o modelo hoje seja superavitário, a gente pode até partir dessa premissa, o que importa é que no longo prazo ele não é sustentável. O modelo ele não tem como se manter em virtude aí das variações demográficas, então a reforma ela deve tomar lugar. Obrigado, professor. Fique agora com o ciclo de debate. Bom, estamos aqui agora com o doutor Jorge Braga, que é o advogado da Centro-PERD. Boa noite, doutor. Por que o governo quer alterar todas as regras que envolvem a aposentadoria?
A justificativa do governo, é que todo mundo está sabendo, é a questão do déficit público, né? Dizendo que, na verdade, o sistema previdenciário nosso não se sustenta. E, em razão disso, ele está fazendo essa reforma, taxando mais, aumentando as alíquotas dos trabalhadores, aumentando o tempo da idade para se conseguir essa concessão desse benefício, e prejudicando os trabalhadores com isso. Como será a aposentadoria dos servidores públicos caso a reforma ela seja aprovada? Vai ser muito penosa, porque, como te falei, é uma previsão que não tem, é fora da Constituição, pode ser mudada a qualquer momento, pela vontade política dos legisladores, dos gestores, e cria uma insegurança jurídica muito grande, porque é o que eu digo, há possibilidade de alíquota extraordinária, alíquota progressiva, esse aumento da idade, tudo desfavorecendo para que o servidor possa ter o gosto da sua aposentadoria ainda com um tempo de sobrevida, digamos, razoável. Na sua opinião, há realmente um déficit? Olha, com certeza não. Pelo próprio sistema previdenciário brasileiro e pela própria questão da verba pública, da má gestão, da malversação que nós estamos vendo hoje com várias questões criminais da Lava Jato, a gente acredita com certeza que é fruto de má gestão, inclusive alguns ilícitos. E você pode falar um pouquinho sobre o sistema de repartição, que é conhecido também como solidário, e o de capitalização? O solidário ele apresenta até um pouco mais de igualdade, uma vez que você aproveita a sua própria fonte de custeio, do seu desconto, e com isso você tem esse retorno na sua aposentadoria. Ele é solidário porque você também colabora para vários sistemas previdenciários dos outros funcionários públicos. E já a capitalização já é uma questão um pouco mais de juros, né? Uma questão mais financeira, e que a gente tem certas dúvidas que realmente isso tem uma boa implementação, não só por uma necessidade de fiscalização muito grande, como também vai ter a possibilidade de ter abertura de entidades abertas, né? E isso pode criar uma questão de vinculação lucrativa e não com o fim princípio da Previdência. Obrigado, doutor. Fique agora com o ciclo de debate. O ciclo de debate na luta contra a reforma da Previdência é uma iniciativa do Sintoperj, Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais, que representa a UERJ, a UENF e a UESO, e do LPP, Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. Agradecemos também a colaboração e o trabalho da equipe da TV UERJ, que está transmitindo ao vivo o nosso evento pelo YouTube. Nosso objetivo é proporcionar a discussão, o debate aberto e apontar para os trabalhadores o que é a reforma da Previdência e como ela atinge a cada um de nós. Estamos fazendo aquilo que o governo deveria estar fazendo, que é dialogar com a população. Iniciando esse segundo dia de evento, vamos abrir o espaço para a saudação, mas hoje, ontem tinha, mas eu acredito que tem alguma entidade presente? Não. Tem? Não. Então, agradecemos, então, todas as autoridades presentes, e lembramos que está disponível o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, que será entregue ao presidente da Câmara dos Deputados pelas centrais sindicais e movimentos de trabalhadores. É importante que todos colaborem assinando o documento. Neste momento, então, convido à mesa para o nosso ciclo de debates os participantes de hoje. O primeiro participante é atualmente professor adjunto de Direito Financeiro da UERJ e professor titular de Direito Previdenciário e Tributário do IMEC. É doutor em Direito Público, formado pela USP no ano de 2011, atuou como auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal, além de ter exercido a presidência da 10ª Junta de Recursos
atuação na área de direito público e privado, formado pela PUC do Rio de Janeiro e pós-graduado pela EMERGE, e especialista em advocacia pública pela Procuradoria-Geral do Estado e pela UERJ. Fundou o Departamento Jurídico do Sim-Justiça e atualmente defende os interesses dos servidores da UERJ, o ENF e o ESO, atuando pelo Sintperj. Convido à mesa o doutor Jorge Braga Júnior. Bem, então, passo agora a palavra ao doutor Fábio Zambit, né, que ambos terão cerca de 40 minutos para fazer sua exposição. Obrigado. Agradeço aqui o convite de poder participar desse evento e falar um pouquinho sobre a Previdência, no cumprimento aqui dos colegas de mesa. E, enfim, dizer, tem isso agora há pouco aqui na entrevista, né? Os anos vão se passando e a gente parece que não consegue superar essa discussão da reforma da Previdência. É impressionante, né? Vão aí mais de 20 anos que o assunto da reforma não sai de pauta. E, enfim, não sai de pauta por quê? Porque a gente tem que ter uma perspectiva aqui importante, que é a seguinte: o contexto demográfico brasileiro, ele efetivamente nos impõe alguma adequação do nosso modelo produtivo. É inegável que o trabalhador, a população brasileira como um todo, tem envelhecido de forma sistemática, e esse envelhecimento populacional ele tem sido conjugado com uma retração da natalidade severa, que veja que do ponto de vista protetivo são dois problemas importantes, que a pirâmide etária vai se invertendo, já que a população envelhece, e ao mesmo tempo, à medida que novos brasileiros não vão nascendo, né, a taxa de reposição vai diminuindo, então a população ainda por cima diminui. A população brasileira tende, nos próximos anos, não só a envelhecer, como também a diminuir. E dentro de modelos protetivos que são financiados na sistemática de repartição simples, que é o nosso modelo, a situação se torna problemática, no mínimo difícil de ser mantida, já que dentro do sistema de repartição simples, o que basicamente funciona é a geração ativa, a geração que trabalha hoje, contribui e mantém a geração inativa, ela vai tendo que arcar com um ônus cada vez maior. A taxa de dependência ela vai se agravando. A ideia é que hoje temos em média 10 trabalhadores ativos para cada inativo. Isso em pouco tempo vai cair para metade. Em 40 anos isso vai ser 2 para 1 e daqui a pouco cada um vai ter um inativo para chamar de seu. Então, acho que a gente tem que efetivamente perceber que alguma coisa tem que ser feita antes que o modelo quebre, né? Senão a Previdência Social vai acabar virando o Estado do Rio de Janeiro, desgraçadamente. Quebrou, como nós aqui na UERJ, em particular, sentimos na própria pele. Agora, a questão é, o consenso de que uma reforma previdenciária deva ser feita não necessariamente significa entender que a reforma que é hoje proposta é adequada. Essa é a questão, né? Eu tenho dito também nesses 20 anos que alguma adequação previdenciária se faz necessário, isso é importante, essa percepção, esse consenso sobre a necessidade De um novo modelo protetivo, isso deve ser construído, mas também acho que a gente não pode simplesmente se submeter àquilo que o mercado espera de nós, que o modelo previdenciário seja financeiramente adequado. Por que eu digo isso? Né? Que já há alguns anos eu noto até com uma certa perplexidade que as reformas previdenciárias que são apresentadas, elas têm um foco quase exclusivamente no aspecto financeiro. Se
seja, vamos fazer essa reforma aqui e, adotadas essas premissas aqui estabelecidas, dentro da proposta, isso gerará uma economia de tantos bilhões ou trilhões. Agora, veja bem, mas está errado, né? Porque a ideia de uma reforma previdenciária é manter um modelo protetivo e atenda à existência digna de todos os trabalhadores e seus dependentes, e seja viável do ponto de vista financeiro e atuarial. É isso que a gente quer. A gente não quer fazer reforma previdenciária para economizar dinheiro, né? E aí é fácil, né? A pessoa sai matando os impostos na rua e, bom, enfim, resolve também, né? Então acaba com a aposentadoria, pode criar algum mecanismo draconiano e também a economia vai ser feita. Então acho que o caminho não é esse. Me parece que o debate da reforma previdenciária no Brasil tem perdido um pouco o foco. Nesse ponto, acho que nós, operadores do direito, temos esse papel a cumprir, de chamar essa discussão à realidade, ou seja, o aspecto financeiro, econômico, atuarial, claro que isso é importante. Enfim, a gente não pode também tapar os olhos a essa realidade, essas expectativas do mercado. Nosso modelo é capitalista, essa é a realidade, mas ao mesmo tempo também não devemos seguir uma lógica de submissão absoluta às expectativas do mercado do que uma reforma previdenciária deve ser. Eu até escrevi um texto sobre isso há um tempo, algumas semanas. Uma coluna previdenciária no site jurídico, que é o Migalhas, e aí falava um pouco sobre isso, né? Que sinto essa perplexidade dos alunos que estudam o direito previdenciário. E aí parece que hoje a Previdência é culpada de tudo que acontece de errado no Brasil. O Brasil não cresce, a economia não sai ali da estagnação, o desemprego aumenta. E quem estuda isso, né? O que a Previdência tem a ver com isso, né? Porque a gente aprende também aqui nos prontos escolares que a Previdência é um modelo protetivo que visa amparar trabalhadores independentes frente às adversidades da vida, como idade avançada, doença, morte. A Previdência não é culpada de tudo, né? Mas a questão é, hoje, como há uma compreensão, em certa medida, correta, de que o nosso modelo carece de ajustes, então o mercado ele acaba vendo o Brasil como um risco, uma liability. Esse mercado aí eu acho que não vai se manter. A gente tem um problema financeiro atuarial, enquanto a gente não resolver isso, a gente não pode dinheiro no Brasil. Essa é a realidade que a gente vê. Isso acaba gerando várias dificuldades que a gente tem enfrentado. Como eu disse, isso em certa medida é parte do jogo. Não adianta a gente brigar contra a realidade. Agora também não dá para a gente adotar como objetivo único e exclusivo a retomada da economia, o crescimento econômico, a recomposição do nível de emprego. A gente tem que ver isso como consequência, não causa. Essa é a ideia. A gente tem que buscar hoje, eu acho que esse tipo de percepção que efetivamente falta no Brasil vamos olhar não para o mercado, mas para o nosso modelo protetivo. O que está errado hoje? Está errado, por exemplo, no nosso modelo protetivo, a existência de aposentadorias precoces em algumas circunstâncias. Então vamos lá, vamos combater isso, vamos estabelecer uma idade mínima, vamos ver qual o nível adequado do ponto de vista atuarial e adotar esse tipo de regramento. Como se dizia, a Cássia já falava isso aqui antes, isso é um debate franco, efetivamente, em matéria de previdência. A gente tem que pensar que, basicamente, quem paga a previdência somos nós, é a sociedade. Então, o dinheiro não cai do céu, né? A gente tem que ver o que a sociedade está disposta a pagar. Nesse debate de previdência, eu ouço muito isso também nos últimos anos. Mas o dinheiro da previdência foi desviado para a construção de Brasília, da ponte Rio-Niterói. Eu vejo aqui que tem algumas pessoas com mais idade, né, que devem lembrar disso, da época dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. É verdade, a previdência ela foi estatizada a partir da era Vargas, em grande medida por isso, né, porque os modelos viviam aquela fase de ouro, o dinheiro sobrando, então, usaram dinheiro, um monte de coisa que não devia, ou até devia, mas enfim, não teve o retorno que deveria para o patrimônio do trabalhador. Um monte de coisa errada se fez no passado, mas a questão é, bom, o errado foi feito, e agora? Vamos cobrar de quem? Não, a culpa é do Estado. Bom, o Estado tira dinheiro de onde? De nós, da sociedade. Então, enfim, isso é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque quem vai pagar a conta
desses erros do passado somos nós e nossos filhos, nossos netos, enfim. Desgraçadamente, os erros foram cometidos. A gente tem que ter o equilíbrio, a temperança de perceber que algo tem que ser feito, algo tem que ser adotado, inclusive do ponto de vista normativo, para que o modelo se mantenha no futuro. Mas eu volto a dizer, a gente tem que buscar um modelo que, ao mesmo tempo, consiga atender as expectativas financeiras e atuariais, que é o que manda a Constituição também, que é um preceito normativo, não é só uma expectativa de mercado. A Constituição brasileira até didaticamente estabelece isso. Do ponto de vista atuarial, o nosso modelo hoje não é sustentável. Para vocês terem ideia, a última vez que foi feito um cálculo atuarial verdadeiro, completo, da Previdência brasileira foi em 1960, a maioria que não era nem nascida, né, em 1960, e de lá para cá o que se discute é a questão puramente financeira. Nesse ano de 2019, por exemplo, a receita cobre a despesa, é essa discussão, mas no longo prazo não há dúvida que o nosso modelo ele é desequilibrado. E mesmo do ponto de vista financeiro, há essa discussão, né? Se tem déficit, não tem déficit, cada um tem um número. Aí o cidadão leigo, coitado, fica nesse fogo cruzado, não sabe quem acreditar. O governo fala que tem um déficit lá de tantos bilhões, mas tem um segmento da sociedade que fala que, na verdade, é superávit, né? Isso me lembra até, já tem alguns anos, em que eu participei de um debate no Congresso Nacional. Foi um evento lá na Câmara dos Deputados, foi antes até da CPI da Previdência, em que discutia-se o déficit da Previdência. E tinha um técnico lá de economistas que dizia que não tinha déficit. Até um pessoal do FIP, né, um pessoal do SEB, vários números. Tinha um pessoal do Tesouro Nacional, com outros números. Eu lá, na área de advogado, assistindo aquilo, né? Parecia um jogo de tênis, né, que você ficou olhando para um lado para o outro. E aí, a uma certa altura, o pessoal lá do FIP dizia, não, isso aqui, nesse ponto, a gente tem que fazer um acerto de contas, porque há uma desoneração de folha, há um benefício fiscal que implica uma perda de 500 milhões de reais por ano da Previdência. Tinha um técnico do Tesouro Nacional que dizia, não, sua conta está errada, isso não é 500 milhões, é só 5. E aí ficaram os técnicos discutindo, né, e eu olhando para aquilo, bom, não acredito em quem, né? Vai jogar a moeda para o alto, né? E aí, enfim, nos últimos anos eu tenho dito que nessa discussão de déficit da Previdência, os crentes e os descrentes no déficit da Previdência querem agnóstico, porque depende do número que você adota, né? Quase um ato de fé esse negócio, você acredita em quem você quiser. Mas aí eu volto a dizer, o que eu havia dito antes, isso é uma discussão estritamente financeira, a gente está discutindo hoje, olha a receita, olha a despesa. E a priori seria uma conta simples, né? Mas não há uma certeza do que há subvenções, renúncias, benefícios, há prestações assistenciais na conta previdenciária, é uma confusão danada. Então, você acredita ali na conta que você acha que está certa. Mas, do ponto de vista atuarial, o nosso modelo ele não é sustentável, ele simplesmente não é. Para vocês terem ideia, a população brasileira hoje ela tem um predomínio de adultos, jovens e adultos, tanto que a nossa pirâmide etária hoje parece até um barril, né, tanto uma pirâmide, e ainda assim gastamos mais de 10% do PIB com previdência. Assim, tem algo errado. Isso é um nível de despesa de países europeus com uma população predominante de idosos. Então não dá, a gente está gastando demais. Então é claro que tem algo errado. Então, a gente tem que botar esse sistema protetivo no prumo o quanto antes. Então, a discussão, eu costumo dizer o seguinte, hoje o que eu vejo no Brasil, né, de déficit da Previdência, é aquele grupo que diz que a gente já está à beira do precipício ou estamos a 10 quilômetros do precipício. Mas, enfim, a direção é essa. Então, não tem muita dúvida, né? É uma questão de timing. Então, a reforma parece que deve tomar lugar. Agora, novamente, não é também adotando estratégias normativas que venham a prejudicar justamente aquela clientela que é a mais carente. Isso é um aspecto particularmente dramático, né? A gente vê hoje propostas de reforma que visam reduzir benefícios assistenciais, benefícios da população rural, são justamente pessoas mais carentes. Vão fazer economia gerando desigualdade, ampliando as situações de desigualdade, e parece
que não é o caminho correto. Por isso que eu tenho defendido nos últimos anos uma mudança estrutural do nosso modelo previdenciário. A ideia de que o Brasil deva atender a toda a população, pouco importa se trabalhador público ou privado, em que se tem um pilar universal de cobertura, em que toda e qualquer pessoa tenha direito a determinado benefício, independente de contribuição. O sistema seria financiado por impostos arrecadados de toda a sociedade, e todo mundo que completa determinada idade vai receber um benefício X. Aquela pessoa que trabalhou e contribuiu ao longo da vida, claro, pode receber um pouquinho mais, mas a ideia é que você tenha proteção efetivamente universal, que é um problema do nosso sistema. O modelo protetivo brasileiro, ele segue ainda a lógica dos seguros sociais do século XIX, em que o modelo protetivo foi criado naquela época, olhando para o trabalhador subordinado, para o empregado, e particularmente para o homem, porque era o homem que ia trabalhar, contribuir, que se aposentava. E hoje temos uma dificuldade protetiva em torno de trabalhadores engajados na atividade informal, que cada vez dominam a população economicamente ativa, e também quanto às mulheres. Essa discussão previdenciária brasileira, eu ouço muito isso, né? A mulher com dupla jornada deve ser amparada. Que eu não discordo, né? Mas o que me preocupa é a mulher com jornada única. É aquela mulher que só tem atividade do lar, que cuida da família e dos filhos, que hoje é extremamente comum. A mulher até se afastar do mercado de trabalho e cuidar da família. Para essa mulher que tem uma atividade exclusivamente do lar, qual é a utilidade de existir uma regra hipotética na Constituição de aposentadoria antecipada frente ao homem? Bom, nenhuma, né? Porque essa mulher não vai se aposentar, porque ela não contribui. Ah, mas ela poderia, hipoteticamente, contribuir como segurada facultativa, mas na prática não paga. E aí ela simplesmente vai ficar na dependência ali do marido para o resto da vida. A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar que o nosso modelo protetivo, ele perpetua as iniquidades de gênero. Essa é a questão. A gente tem que buscar superar isso de alguma forma. E nada disso está em discussão. A questão também do meio ambiente do trabalho. O Brasil tem um dos piores índices de acidente de trabalho no mundo. E, nesse ponto, vale para servidor também. Eu fui servidor público federal por 15 anos, fui auditor da Receita, hoje sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, né, sou professor da UERJ. Você me perguntar quantas vezes me chamaram para fazer um exame médico periódico? É zero, nunca, seja na União, seja no Estado. Então, assim, é casa de ferreiro, espeto de pau, né, porque também o poder público não está nem aí para a saúde do servidor. E aí o que acontece é que o servidor adoece com frequência, e se incapacita com frequência, de tal maneira que não adianta uma reforma da Previdência dizer que todo mundo vai ter que trabalhar até os 65 anos, porque a maioria não vai conseguir, seja no segmento público ou no privado. O indivíduo vai sair antes por incapacidade. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado e que não está na pauta. Eu tive a oportunidade de discutir isso até com técnicos do governo, né? E falei isso, olha só, não adianta vocês ficarem chutando a idade de aposentadoria para cima, achando que isso vai gerar economia de não sei quantos trilhões, porque essa turma toda vai se arrebentar antes, né? Vai ficar doente, vai se afastar. Então, a gente tem que ter uma discussão mais abrangente sobre o meio ambiente do trabalho. Isso tem que entrar na pauta de discussão previdenciária. Parece que é um debate alheio à questão previdenciária, mas não é, tem uma conexão necessária. Hoje, as aposentadorias precoces, elas, em certa medida, camuflam essas condições inadequadas de trabalho, que vão aparecer. Então, enfim, tem muitas discussões que estão passando ao largo da reforma previdenciária, que não atendem ao ideal da Constituição de 88, que é a construção de um sistema digno e efetivo de proteção social. Mas, enfim, eu fui chamado hoje aqui para falar dessa questão de servidor também, né? E com relação ao servidor, o que se nota é justamente esse viés exclusivamente financeiro, em que a perspectiva é o adiamento da aposentadoria como forma de geração de economia. Acho isso particularmente injusto com o servidor,
Porque o modelo previdenciário do servidor, ele já tem uma idade mínima de aposentadoria, desde a emenda 20. Eu lembro que já naquela época, em 98, eu dava aula de previdenciário, acompanhava isso, né? Aqueles tempos emocionantes, né? A reforma sendo votada, e a questão da idade mínima passou para o servidor e não passou para o INSS, para o regime geral. Teve aquele famoso voto errado, né, do deputado que apertou lá o botão não ao invés de sim. Enfim, tantos botões ali na frente, né, ele se confundiu. E a idade mínima passou para o servidor. O Estado do Rio de Janeiro também já tem, inclusive, fundo de previdência complementar. Então, todas as projeções atuariais, previdenciárias do servidor já apontam, no longo prazo, para o equilíbrio, em razão dessas parametrizações etárias e de rendimento que já foram estabelecidos na última reforma. O principal problema hoje é o regime geral. Essa é a questão, isso é fora de dúvida, os técnicos todos apontam isso. Só que como a perspectiva do governo é gerar uma economia grande no menor tempo possível, então joga o servidor aí também, vamos oferecer em holocausto a todo mundo. E o servidor, enfim, é aquele que está sempre sendo oferecido em holocausto, né? É um negócio impressionante. Então queima ele também. E aí o servidor está entrando um tanto quanto de gaiato nessa reforma, de uma maneira que me parece inadequada, estabelecendo idades mínimas acentuadas, 65 homens e 62 mulheres. O que me parece, já terminando aqui, particularmente problemático, é a questão da expectativa de direito. A gente aprende nas faculdades de direito, né, que na UERJ a gente ensina isso para os nossos alunos, que numa visão kelseniana, normativista, direito lá do século XIX, o direito adquirido é aquela situação em que a pessoa preenche absolutamente todos os requisitos da lei. Preencheu todos os requisitos? Sim. Então, aquele direito vai aderir ao seu patrimônio jurídico e você pode exercê-lo quando bem entender. Agora, amigo, se faltar um dia, você não tem mais direito adquirido. Faltou um dia, mudou a regra, já era. Você teria tão somente expectativa de direito. Um leigo, quando ouve isso, até se anima, né? Porque expectativa de direito é um nome bonito, né? Isso deve ser alguma coisa. Mas expectativa de direito, numa visão normativista kelseniana, é um nome bonito para dizer que você não tem nada. Essa é a ideia, você não cruzou a faixa. Só que, como eu disse, é uma visão que hoje tende a ser revista. Há uma percepção hoje contemporânea de que deve existir uma transição razoável entre regimes jurídicos. É a ideia de boa-fé, de confiança entre a administração pública e o administrado, em especial o servidor, que dedica ali a sua vida à função pública. Então, se a administração te fez aquela promessa, você acreditou, você guiou a sua vida com base naquilo, e quando você está quase lá, a regra muda completamente, e o Estado vira para você e diz, sinto muito, isso não faz sentido, isso não atende ao ideal da Constituição, da boa-fé e da confiança nas relações entre administração e administrado. E por isso que me parece que hoje há uma percepção cada vez maior, talvez dominante, de que qualquer reforma, em particular no âmbito previdenciário, em que a gente está mexendo aqui com os valores que vão assegurar a existência digna de cada um de nós, devam adotar uma transição razoável. Não pode simplesmente dizer que um servidor que está para se aposentar daqui a alguns meses, final do ano, aos 54 anos de idade, por exemplo, com benefício integral e com paridade, que agora, se ele quiser isso, ele vai ter que ficar aí mais 11 anos trabalhando até os 65. Isso não faz o menor sentido. Dizer que isso é uma transição razoável está muito longe, né? Especialmente no modelo previdenciário, em que, do ponto de vista atuarial, em virtude das últimas mudanças, há uma perspectiva de adequação. Então, a curva de gasto já é descendente. É claro que, em virtude de todas as mudanças, em particular o FONPRESP, há um período de maturação de adequação, mas a perspectiva já é de equilíbrio. Então, acho que falta essa percepção que as reformas previdenciárias não têm adotado. Então, a gente tem que buscar trabalhar isso, né? Acho que não é o correto simplesmente dizer, não precisa de reforma, isso aí está tudo errado, o modelo já está certo e é viável,
para todos os brasileiros. Não, não é isso. Adequações têm que ser feitas, menos para o servidor, mais para o regime geral, mas esse consenso é necessário, só que tem que ser feito de uma maneira razoável, que, infelizmente, não é a nossa realidade. Eu diria que temperança e razoabilidade não são as palavras do dia no cenário político brasileiro, mas é nosso papel tentar trazer luzes a esse debate. Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, né? Agradeço a participação e a atenção. Já peço desculpas antecipadamente, que daqui a pouco eu tenho que me retirar, que eu dou aula, né, aqui na UERJ, às 7h30, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fábio. Passamos a palavra agora ao doutor Jorge Braga Júnior, que também pode dispor de cerca de 40 minutos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa discussão ali, em voga, né, no nosso país aí, movimentando vários segmentos. Me senti bem à vontade de falar agora com vocês, depois das palavras do nobre professor, especialista em direito previdenciário. E me deixa bem à vontade, porque eu tenho certeza que vocês já conseguiram entender todo esse sistema, o que facilita o meu trabalho aqui um pouco. Eu vou dar um foco um pouco diferente, até porque, para não ser cansativo, essa questão de uma visão um pouco constitucional, porque é um pouco a minha área aqui, que a gente, dessa atuação do servidor público, né? Como será, como a gente vai atuar, se isso passar, como é que vai ser? O que é essa questão, essa reforma, sob o ponto de vista legal, constitucional, que é o que o servidor realmente está bastante preocupado, e acredito que vários segmentos. Está havendo várias críticas com relação a essa reforma. A mais contundente, eu acho que é unânime, é que ela está sendo chamada como uma desconstitucionalização. Uma palavra um pouco diferente, mas o que isso significa para a gente? Nós temos uma Constituição de 270 artigos, uma Constituição que realmente ela é muito especificada em determinados termos, mas isso é muito bom. A justificativa do governo é ter um parâmetro como se fosse nos Estados Unidos, que realmente é uma Constituição bem reduzida, mas a história, a questão de historicidade dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? No Brasil, quanto mais escrito, mais garantia, mais segurança você tem. Quanto menos se afastar a vontade política do legislador ou do gestor, melhor para todos os cidadãos. Por quê? Nós estamos vivendo numa fase, todos conhecemos, de lava-jato, de malversação. O Estado do Rio de Janeiro, então, a gente nem comenta. Essa reforma da Previdência, tal como está dando um cheque em branco para os gestores públicos de limitar a alíquota, aumentar a alíquota, dar progressividade em alíquota, ou seja, você, nesse critério, à mercê de uma vontade política, pode, como servidor público, que é o tema daqui, amanhã ou depois, só pagar tributo e ter o seu vencimento pago para a sua subsistência e para os seus dependentes. O desconto previdenciário, está aqui com um grupo que é leigo, né, aparentemente, leigo no sentido, né, benéfico, né, não tem estudante de direito ou especialistas, mas o desconto previdenciário tem natureza tributária, ele é um tributo também. E como tributo, ele nasce de uma lei e tem a sua destinação também prevista em lei. Por que eu estou falando isso? É uma questão lógica, de um pensamento comum, que você desconta a sua previdência para quando você estiver com a sua situação física abalada, e que o teu poder laborativo venha a diminuir, você tem o quê? Esse sistema protetivo que o professor falou. Aquilo que você descontou conjuntamente com o Estado, ele vem a ser feito para quê? Para que você tenha dignidade no teu tempo de sobrevida, em que a sua capacidade laborativa diminuiu. Então, esse lapso de tempo em que você se aposenta e continua vivendo, talvez a reforma não tenha se atinado a essa questão, você tem que viver isso com muito mais dignidade, porque você trabalhou e produziu para você, para a sua subsistência e para o teu país.
né? E para no caso do servidor público, a sua administração pública. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa desconstitucionalização dessa reforma ela é muito maléfica para todos, porque ela tira do texto constitucional garantias sociais que o Brasil brigou e batalhou, e membros daqui, vocês são jovens, de repente estão participando de movimentos, mas dirigentes sindicais batalharam com suor, com falta de dormir, de se alimentar, brigar por uma questão de justiça social, e que a Carta Cidadã, que é chamada nossa Constituição, foi feita por esses termos. Então, se a Constituição ela é chamada de Carta Cidadã porque ela bota no centro o ser humano, e é uma Constituição bem vista em todos os países, essa Constituição prevê critérios de previdência no regime geral para o setor privado e no regime público, e com uma certa especificação. O que essa reforma da Previdência está pretendendo? Ela está jogando tudo para uma lei complementar. Ou seja, vai tirar do texto constitucional garantias sociais em que a população brasileira brigou por anos e anos e anos. E essa questão de uma lei complementar, por que essa questão seria maléfica? Numa Constituição, está vendo essa dificuldade do governo em ter essa aprovação, porque a Constituição ela determina quórum muito específico, essa emenda da Constituição. São 3/5 de todos os membros das duas casas legislativas e um julgamento em 2 turnos. Ou seja, com audiências públicas, como está se tendo, né? Isso interfere o quê? Uma maior participação demográfica de todos, de cabeças, de especialistas, de PhDs, e que vão analisar, porque vai mudar o texto constitucional de um país. Então, esse quórum específico ele é importante pela participação demográfica de todos. Então, são 3/5 de todos os membros das duas casas, da Câmara dos Deputados, do Senado, em 2 turnos de votação, ou seja, passa uma discussão bastante abrangente. Essa reforma da Previdência, que pretende aí o governo Bolsonaro, ela, no seu artigo 40, que trata do servidor público, fala o seguinte: todos esses direitos sociais que se brigou de anos e anos, desde 88, acabou, é por lei complementar. Qual é a diferença? A lei complementar, ela também tem um quórum também um pouco complexo, mas significa o quê? Que nas casas legislativas, onde ela vai tramitar, tem que ter a metade dos seus membros, mais um só. Então, o trabalho político, nós sabemos que o Brasil é pródigo nisso, se toma lá da cá, você fica aqui, nós estamos vivenciando isso com as matérias jornalísticas, de acordos, de conchavos políticos, de tudo. Uma forma de legislar mais simples acarreta o quê? Uma facilidade maior de se passar legislações que não têm a finalidade social, que não têm a finalidade pública. Esse é um dos maiores problemas. Se hoje o governo Bolsonaro não vai fazer um confisco muito grande, o que é, pelo texto, mentira, porque vai fazer, imagina outros governos que possam vir. Essa insegurança que vai trazer aos trabalhadores, a gente especificamente falando no servidor público, ela é muito maléfica. E como bem disse o professor, essa insegurança vai trazer o quê? Mais doenças, mais moléstias profissionais, que você realmente está à mercê. Se hoje a reforma é horrível, futuramente pode ainda ser pior ainda. Por quê? Porque eles podem mudar questões de direitos sociais enraizados por mera lei complementar. É muito perigoso isso. Isso está tendo um questionamento, lógico, de vários juristas, se realmente é constitucional ou não o que está se fazendo, porque a questão previdenciária é um direito social, e como direito social ela é cláusula pétrea. Para quem não entende o que é cláusula pétrea, a Constituição ela é feita sobre base do sistema democrático, republicano, direitos fundamentais, direito a ir e vir. Esses direitos fundamentais, eles formam o esqueleto de uma Constituição. Se esses direitos fundamentais mudarem, tem que ser para uma nova Constituição, porque ele é o esqueleto, ele é o cimento, ele é a viga da Constituição, e não pode, por isso que se chama de cláusula pétrea. Ou seja, pedra, ela é o alicerce da Constituição, não pode mudar. Então, se estão querendo mudar
direitos sociais, há o questionamento de que isso seria inconstitucional por esse sentido. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos em que se tem essa crítica e que, lógico, naturalmente, todas as organizações de entidades sindicais, de vários que são organizadas, eles estão já viabilizando, inclusive, ações no Supremo com relação a isso, tá? Justamente nessas questões. Tá? E por ser um direito social de longas datas, de muita briga por todo o povo brasileiro, eles já estão falando dessa aplicação da vedação do retrocesso social. Ou seja, se você consegue, através de mobilizações, das mutações naturais da sociedade, direitos e garantias sociais, você trazer e dar um retorno maléfico seria a aplicação pura da teoria da vedação ao retrocesso social. Tá? Permitir que trabalhadores tenham que contribuir por 40 anos, aumentar a idade, fazer com que pensionistas só consigam alcançar 60% do valor da pensão, no texto da lei, fazer com que os dependentes somem os outros 40%, ou seja, está limitado. Se você tiver 4 filhos, você pensionista, você vai conseguir ter 100% da sua pensão. Você cônjuge do ex-segurado, do instituidor da pensão, você só vai ter 60%. Isso nós estamos falando num critério de pensionista com 60, com 70 anos de idade, e o pior, o instituidor da pensão contribuiu na sua integralidade, dos seus proventos, dos seus vencimentos, inclusive quando se aposenta, para essa finalidade. Por isso que é tributo. Tem a origem na lei e a finalidade prevista em lei. E ele sabe que quando vir a falecer, todo o esforço que ele teve não vai compensar, porque os seus dependentes não terão aquele conforto que ele, pelo seu esforço, pretendia. Então, realmente, essa questão do retrocesso social é uma coisa que ela está bastante gritante nessa reforma, principalmente por dar essa flexibilidade do legislador, né, infraconstitucional, ou seja, não vai ter esse rigor de ele poder mudar essas visões de acordo com a sua vontade política, que a gente sabe que muitas das vezes, a própria reforma é um exemplo disso, ela não atinge. Há um conflito de entendimento de quais são as causas do déficit previdenciário, ninguém sabe. Vocês tiveram aqui debates primorosos com especialistas e que comprovam, através de auditorias, que esse déficit público ele remonta a várias situações no passado brasileiro, e não necessariamente esse déficit que eles chamam autuarial, que é per capita, ou seja, o que você desconta não vai servir como receita para a sua aposentadoria. É duvidosa essa afirmação. Não se tem até hoje comprovação de que seria isso. Até porque, no caso do servidor público, esse desconto previdenciário é pesado, porque é sobre todo o vencimento, se fala como Marajá, como se fossem os ricos do Brasil, quando na realidade não. O servidor público passa para um concurso público, tem toda uma formalidade, ele recebe o seu vencimento de acordo com um plano de carreiras por leis, isso tudo, e se o desconto dele é maior, é justamente porque ele recebe mais, tá? E é justamente por isso. Então não há que se colocar como a causa desse déficit o servidor público. E o professor desmembrou bem isso, né? Falando que, inclusive, a causa é do regime geral, e não do regime próprio dos servidores públicos. Então, essa questão da vedação do retrocesso é uma situação que já está sendo analisada para uma eventual ação no Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele também falou muito bem que essas questões de tentar acabar com esse déficit per capita, que chama, de que você descontou não vai pagar, já vem sendo, desde a reforma da emenda 20 de 98, em que se aumentou também o tempo de contribuição e a idade. Então, desde de 98, vem se criando mecanismos, através de emenda constitucional, mas com mudança no texto da Constituição, não jogando isso para um critério de legislação infraconstitucional que a gente chama, que é a lei complementar, que a gente já falou que é problemático. Chegou-se a instituir
em 2013, essa aposentadoria complementar, o sistema previdenciário complementar, que visa justamente um sistema de capitalização para você complementar, uma vez que no entendimento deles que não se tem essa prova, o que você desconta não gera receita para você pagar a sua aposentadoria. Então, todos esses alternativas já vêm sendo criados desde 98. Então, agora, impor uma reforma, que é uma das piores que se teve, realmente eu acho que, principalmente com uma carga muito forte ao servidor público, talvez não seja uma transparência, não tenha um reflexo realmente da finalidade em si. Economia se pretende com diversas outras situações, com melhor gasto público, né, pagando dívida pública de uma forma... a União pode emitir moeda, pode emitir dinheiro, então não colocar isso nas costas da Previdência. Tá? Então, já se falando sobre essa questão, já tem esses estudos nesse sentido, tá? Essa reforma, em termos jurídicos, ela é muito... ela cria mecanismos ardilosos, por exemplo, através de... Enquanto não tiver essa lei complementar, ela passa tudo para uma disposição transitória, disposição constitucional. Ou seja, vai se ter esse debate, que eu espero, que a gente acredita, da área, que vai ser muito difícil essa aprovação, tá? Por diversos segmentos da sociedade. E o povo brasileiro é um povo muito esclarecido, não vai permitir que tenha esse massacre no serviço público, com certeza. Eles estão sendo convidados para audiências públicas, junto à Câmara de Deputados, PhDs em direito previdenciário, pessoas que já tiveram oportunidade de conhecer outros sistemas previdenciários fora do país, tá? Estudar e fazer teses com relação a isso. Então, não é uma coisa que o governo vai se conseguir de uma forma tranquila. A tramitação ainda está, parece que numa comissão de justiça da Câmara, ela vai passar ainda para uma comissão especial e depois vem para essa votação que eu falei para vocês, de 2 turnos com 3/5 de todos os membros da Câmara. Depois vai para o Senado com o mesmo sistema, 2 turnos, 3/5 dos membros, e aí não precisa nem por aí para a promulgação do presidente, porque a emenda constitucional não precisa. E aí entraria em vigor. Até lá vai se ter muita discussão com relação a isso, eu tenho certeza, porque as audiências públicas têm revelado essa questão e juristas de todo o país também já estão se mobilizando nesse sentido. Tá? Então, esse critério dessa legislação complementar, regulamentar tudo, a alíquota, já seria uma coisa bastante preocupante para os servidores públicos. Mas, além disso, essa própria reforma permite que os entes federativos, no caso o Estado e o município, também, tendo em vista a ausência dessa lei complementar, façam por lei ordinária. Ou seja, o que é a lei ordinária? Assembleia Legislativa. Quem está presente, metade mais um, possa criar progressividade das alíquotas, criar alíquotas extraordinárias, se comprovar déficit, que a gente sabe que essas questões desses cálculos não têm transparência, e isso torna mais temerário ainda essa questão do servidor público. Tá? Um exemplo, no caso da União, que eles já previram uma alíquota de 22%, acrescido ao imposto de renda, que vocês devem ter conhecimento, que também tem alíquota progressiva, no final o servidor público pode descontar 40% a 50% do seu vencimento para o sistema previdenciário e para o imposto de renda. Então, muitos juristas têm comentado que essa questão dessa alíquota progressiva, dessa alíquota extraordinária, mais parece uma imposição do imposto de renda. Quando não há o imposto de renda, a sua finalidade, como tributo, ambos são tributo, é justamente, se você tem maior patrimônio, você vai ter o seu imposto incidido, para que se possa fazer o quê? Um ingresso público para benefício de uma dignidade humana de todos os cidadãos, no caso. Já o desconto previdenciário, ele tem uma outra finalidade. Você desconta para quê? Para a proteção previdenciária sua. E o sistema sendo solidário no que exceder aos demais servidores. Então, se houver qualquer indício de desvio dessa finalidade, a natureza desse desconto é de confisco.
Entenderam isso? Então, quer dizer, é preocupante, porque o professor mesmo falou, essa questão da capitalização, de criar pela Previdência o sistema financeiro, não é a sua origem, não é a sua finalidade. O sistema financeiro visa proteger. Você colabora para a proteção, inclusive com participação do Estado, e isso tem que ter incrementos nisso. Mas você não pode impor alíquotas progressivas e nem impor que isso vire uma questão financeira que mais se assemelha ao próprio imposto de renda. Tá? Então, essas também são umas questões que estão sendo bastante discutida no âmbito jurídico. Tá? Outra coisa, essa reforma, ela dá um poder para a União de legislar sobre a questão previdenciária, que a própria Constituição não permite. A Constituição existe, quem já não estudou a Constituição, é interessante, todo mundo tem até curiosidade de ler a Constituição, uma vez que é a Carta de Todos, ela estipula com muita clareza as competências privativas da União, dos Estados e do município. No caso do previdenciário, ela estipula de forma expressa que é uma competência concorrente, ou seja, a União, por si só, não pode dispor do sistema previdenciário, dispor, que eu estou dizendo, legislar, criar essas legislações. Necessariamente tem que ter a participação dos Estados e do município. Nós estamos falando de regras gerais da Previdência. Tá? A União ela tem a competência de legislar para os seus servidores federais. Quanto a isso, não há nenhum conflito. Como o Executivo do Estado tem a competência para legislar sobre os seus servidores, regime jurídico dos seus servidores, e o prefeito do município. Tá? Só que na questão de regras gerais da Previdência, essa competência é concorrente, ou seja, ela tem que passar pelo crivo da União, dos Estados e do município, cada um resguardado a sua autonomia, porque senão fere o pacto federativo que nós chamamos. O Brasil é uma república que tem vários entes, município, Estado e União. E nesse aspecto, como tem imposto uma competência exacerbada da União, nesse sentido, essa reforma da Previdência pode ser questionada na questão dessa violação ao Pacto Federativo, tá? Porque ela está tendo ingerência na competência e na autonomia dos estados e do município. Entendeu? Eu estou criando esses aspectos da inconstitucionalidade para vocês entenderem que, a bem da verdade, está se criando essa reforma, eles fizeram os estudos, mas eles tentaram burlar princípios enraizados na Constituição, direitos sociais, para poder ter uma autonomia e criar essas legislações e dar um aspecto de legalidade a essas reformas, essas taxações progressivas que eles estão fazendo. Tá? Uma manobra clara na questão dessa reforma enquanto não houver essa lei complementar, que é o toque de mestre deles, que vai dar essa autonomia para a União, o que eles fazem? A emenda vai passar por uma questão muito calorosa, né, de discussão, e que nós vimos, eu falei para vocês, seriam 3/5 da Câmara de Deputados e do Senado, não é isso? Mas ela nessa reforma, ela se reporta para uma lei complementar, que também terá que ser criada, e aí, no caso, seria a metade dos membros mais um. Também é um quórum um pouco, né, um quórum diferenciado. Isso vai demorar o quê? 1 ano? 2 anos? Nós sabemos que o governo Bolsonaro ele não tem a simpatia, né, ou falta habilidade política de conseguir, né, votos favoráveis do Congresso, em termos de Câmara e Senado. Isso pode demorar anos. Mas se ele joga as fichas nessa reforma previdenciária e na lei complementar vem a demorar a ser instituída, ele já estipula nessa reforma, em termos transitórios, todas essas possibilidades de alíquota progressiva, de aumento de idade. Ou seja, ele faz uma manobra legislativa e coloca dentro de umas disposições transitórias as questões que ele estaria prevendo na lei complementar, que ele sabe que pode ter dificuldades na sua promulgação.
Isso é muito temerário, por quê? Como o professor mesmo disse, quando você impõe uma nova regra, você impõe a regra para que ela seja aplicada a partir do quê? Da sua edição. Só que no caso, quando você está mexendo em tratos sucessivos, em questões que mês a mês, como é o tempo de contribuição do servidor, você está impondo, mas a regra em vigor, ela vai alcançar pessoas que já estariam ou consolidado o tempo de contribuição, o tempo de idade, ou em vias de consolidar, como ele deu o exemplo, ou próximo. Então, quando se cria qualquer norma que se revoga ou cria algum direito, ela tem que prever regras de transição para que não haja essa injustiça daqueles que já estavam em andamento de conseguir aquela expectativa de direito de se conseguir. Porque senão fica um tratamento o quê? Desigual. A partir de agora, todos ficariam na mesma situação. Você que entrou no serviço público agora, teria o mesmo tratamento daqueles que já estão há 20 anos no serviço público? Não. Então, essa regra de transição, ela visa justamente isso. Criar uma situação igualitária para que não haja essa dicotomia. Situações em que pessoas que ingressam hoje no serviço, as que já estão no serviço há bastante tempo, têm o mesmo tratamento das pessoas que ingressaram agora. Tá? Então, para isso, se cria o quê? Em questão constitucional, essas regras de transição. Mas elas são feitas, como o próprio nome está dizendo, caráter o quê? Provisório, transitório, que visam regulamentar situações que estão em vias de acontecer com a aplicação daquela nova ordem, daquela nova norma. Do jeito que está a reforma sendo apresentada, que está dependendo dessa legislação, dessa lei complementar, não se tem tempo previsto, como se deve ter uma norma de transição, olha, em 5 anos, em 10 anos, ou aqueles que têm 20 anos de contribuição, ele não faz essa discriminação e coloca em regras transitórias situações que podem ser permanentes nos servidores. E o que está inserido nessa regra de transição é tudo aumento progressivo de alíquotas, aumento do seu tempo de contribuição. Por isso que você já ouviu falar pelas mídias, que hoje, se você, dentro da regra de transição imposta pelo governo, você teria que contribuir 40 anos. 40 anos. Tá? Então, tudo está sendo feito para aumentar o seu tempo de contribuição e, consequentemente, sua capacidade laborativa e diminuir, mas obrigar você a continuar trabalhando. Tá? Então, essa questão, essas manobras legislativas que a gente está se fazendo, de colocar em regras de transição, dependendo de uma edição de uma lei complementar, mas já tendo eficácia imediata de situações que teriam que ser transitórias, já é mais um artifício usado para impor de forma imediata a todo o serviço público, que é o tema daqui hoje, essa majoração da alíquota, né, que pode chegar a 22% na União, e você vai ter mais tempo também de cumprimento pela sua idade. Tá? E já falamos também dessa questão da pensionista, que também é outra que estaria bem afetado nessas questões. Outro ponto também que ele cria, que na verdade para a gente no Estado do Rio de Janeiro já é uma coisa efetiva, é essa legislação, a Previdência Complementar. Tá? No texto da reforma, você vai ouvir muito falar, enquanto os estados não fizerem a Previdência Complementar, ele vai aderir a essas questões das disposições transitórias que eu falei. No Estado do Rio de Janeiro, desde 2012, nós temos já esse sistema de Previdência Complementar, acho que é Rio Prev, se não me falha mesmo, Fundprev, no Rio de Janeiro. Ou seja, para os estados, os municípios que já tenham a sua Previdência Complementar, a aplicação vai ser imediata, tá? No sentido de que você não vai pagar acima do teto do regime geral, que hoje é 5 mil e pouco, mas o aposentado ele vai pagar a diferença, porque já tem Previdência Complementar instituída aqui. E um dos perigos dessa Previdência Complementar, que a princípio, hoje, na norma constitucional, seria por entidade fechada, através de convênio, numa situação mais transparente, na reforma do governo Bolsonaro, ele permite que seja feito por licitação
essa contratação de empresa aberta. Ou seja, empresa aberta pode ser instituição financeira, pode ser qualquer situação. E nós sabemos que quando se coloca o mercado num trato de gestão pública, o mercado ele vem no sentido de quê? De aumentar seu lucro, né? E isso pode fugir um pouco da finalidade da Previdência e onerar mais ainda quando você via ter essa aposentadoria em razão desse complemento. Então, gente, basicamente, esses são um dos os pontos, né, que estão sendo debatidos por vários juristas nesse sentido, a própria e diversos setores do serviço público, magistrados, procuradores, procuradores de Estado, de município e promotores, e todos estão tendo mais ou menos esse viés jurídico aí, dessa inconstitucionalidade da reforma, porque, além dessas manobras legislativas que ele vem aplicando, ele realmente fere direitos sociais enraizados na Constituição, tá? E, a princípio não, numa análise isenta, é um retrocesso social o que está se fazendo nesse sentido. Tá? Então, eu estou aqui à disposição para algumas dúvidas que, de repente, como o tema é um pouco específico, né, de servidores públicos, vocês possam ter. Bem, muito obrigada. Vou agradecer, apesar do professor Fábio Zambit já ter saído, porque ele anunciou, né, uma aula que eles teriam compromisso, mas a gente deixa aqui o agradecimento a ele e né, já ao doutor Jorge Braga Júnior, né, e a gente abre agora o espaço para o debate, tá? Para as perguntas e considerações da plateia. Então, a gente eu sugiro, a mesa sugere que a gente faça em bloco de 5 intervenções, né? Então, quem tiver pergunta, a gente pode estar passando, pode estar anotando e passando, e a gente passa à medida, se tiver 5 ou não, à medida que venha, o doutor Jorge vai responder. Infelizmente, o professor Fábio não está. E deixo aqui também registrado a presença do professor Lincoln, muito obrigada, né, do Centro de Educação e Humanidade, aqui presente, prestigiando o nosso debate. Então, está aqui aberto. Quem quiser não escrever e pegar o microfone também e vir fazer a pergunta direta também, está aberto aqui, então, para a gente tirar algumas dúvidas. Eu vou começar logo fazendo uma pergunta. Eu não sei se entendi bem. Temos também o Serafim e a Eliana também presentes, muito obrigada, que são... desculpe, a inscrição. Para falar. Eu vou fazer... Bem, eu me inscrevi, já falei, mas eu já chamo vocês. Ele falou aqui do direito adquirido. A gente, no caso, né, a pessoa que tem o direito a aposentar esse ano, vamos até o final do ano, que é até o meu caso, né, teria o direito pela atual legislação, o direito de aposentar no final desse ano, né, e entro ali com um abono permanente. Uma reforma da Previdência vindo e entrando em vigor, né, até depois do direito adquirido, ela mudaria, eu não estando aposentada ainda, ela tiraria o meu direito, uma vez que eu já tenho até um abono permanência, que é aquele abono que a gente recebe, que tem o direito de se aposentar e continua trabalhando, doando, né, mais um tempo do seu tempo, do seu trabalho para a instituição. E aí você, né, até hoje, que eu não sei se daqui a pouco eles vão tirar também, você deixa de contribuir, quando você já contribuiu os 30 anos, você deixa de contribuir
o tempo que você ainda está na ativa para a Previdência. E depois, hoje em dia, creio eu, me corrija, a gente volta, aposentando, volta a descontar a Previdência novamente, né? Então, a gente perderia isso no fim aí dessa reforma, do jeito que está sendo aprovada, doutor? Seria um tiro no pé, né? Se ele tirasse o direito adquirido, porque é uma cláusula pétrea, aquilo que eu falei para vocês. A lei não pode violar o direito adquirido, o ato de direito perfeito, né? E, no caso, ele preserva, assim. Tá? Ele faz só a ressalva na questão da emenda 41, de quem ingressou até a emenda 41 de 2003, que é o caso de todos que têm o abono permanente. Então, ele preserva, e não poderia ser diferente, porque se ele tira, uma coisa assim, é tão gritante a inconstitucionalidade, que ele vai descaracterizar toda a reforma. E eles não querem isso, eles fizeram de uma forma bem malandreada, né? Eles botaram inconstitucionalidade meio que embutida, eles botarem numa disposições transitórias, significa, não, mas isso é transitório. Não vai ser uma situação que, a princípio, por questão lógica, ela é inconstitucional ou injusta, mas é uma questão que vai ser transitória. Então, eles colocando isso, eles tentam criar essa imagem de justeza, de constitucionalidade da reforma, mas não é. Então, mas essa questão de quem já tem esse direito adquirido, quem já recebe abono permanência num esclarecimento simples, é aquele que já preenche todos os requisitos, né? Pela anterior, vamos dizer, a reforma vai ser entrada em vigor amanhã. Ontem você já preenchia todos esses requisitos para se aposentar, tanto é assim que você recebe esse abono permanente. Ou seja, uma opção do servidor continuar no serviço público, e aí a Constituição garante o quê? Que você tenha aquilo que você desconta a Previdência, você recebe em remuneração o mesmo valor que você recebe. Tá? Então é como se ele não pode dar essa imunidade, porque seria uma questão tributária, teria que ter no texto da lei, da própria Constituição. Então, ele criou essa forma de que, tudo bem, você continua, eu te dou esse valor do seu desconto previdenciário. Isso eles não mudaram, tá? É um direito adquirido, seria um tiro no pé, porque ia descaracterizar as outras artimanhas que a reforma faz. Mas, olha só, a questão da abono permanência para aquele que vai ingressar posteriormente, não vai ser mais, há uma liberdade para o legislador infraconstitucional não ter mais esse parâmetro de lhe dar o valor do seu desconto previdenciário. Ele pode estipular valor menor e, com certeza, vai estipular. Ou seja, nesse critério da reforma, ele vai permitir que você continue trabalhando, porém, você não vai receber um valor que seria o seu desconto. Você ainda vai continuar descontando a Previdência, mas vai receber um plus. Vamos supor que você desconte 700, ele vai te dar 200, vamos supor. E essa é a questão temerária da reforma. Como vai ser isso? Eu não sei. Vocês sabem? Não. Vai depender de quê? Pode depender, inclusive, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou isso? Para aqueles servidores estaduais? E a gente sabe como é que é essa vontade política, as atitudes políticas, a ausência de transparência, a malversação, o ilícito, o crime que assolou o Estado. A gente tem que ter uma visão bem ampla, uma visão que o Brasil... realmente falta transparência, infelizmente, ao nosso país, a gente chama, mas nós sabemos que o gestor público não é confiável e o sistema legislativo também não é, porque é o toma lá da cá, numa linguagem simples. Tá? Vai ocorrer isso no Congresso, estão tentando fazer isso para essa reforma passar, ele sabe que isso vai ocorrer, vai tirar algumas coisas, eu tenho certeza, porque ela desse jeito não vai, mas pode ser que ele consiga vitórias em alguns pontos. E aí vai depender dessa lei complementar. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Bom, muito obrigada. Serafim, você pode fazer a pergunta? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui a direção do Sintoperj, que junto do LPP promove esse debate. Dizer que, apesar de ser servidor dessa casa, eu estou cedido à Alerj, e hoje eu cumpro um papel também aqui de estar saudando, em nome da deputada Marta Rocha, essa atividade, em nome do Sintoperj, porque a gente entende que o debate da reforma, ele, para além do debate técnico, ele implica num comportamento político, né? E aí, como ela preside a Comissão de Saúde, muito preocupada com a questão de afetar os remédios gratuitos, que acabam também nesse contrabando ficando comprometido,
para aquelas pessoas que, de certa forma, precisam dele, porque a gente está tratando de Seguridade Social, do artigo 195, ali no seu 5º parágrafo. Mas, especificamente na questão do servidor, a gente percebe que existem preocupações maiores, né? Acho que o professor Zambit saiu aqui, mas eu gostaria muito de ouvir como é que, e é o debate que o Jorge também traz, né, o doutor Jorge traz, que é uma outra questão que também tramita no Congresso, que é a questão da reforma administrativa, e que a questão da reforma da Previdência talvez vá corroborar para que ele seja mais draconiana possível na relação com os servidores públicos. E que está muito claro para a gente que os servidores públicos viraram o grande bode, né, nesse processo todo, e que serão os maiores prejudicados do ponto de vista do comprometimento dos seus rendimentos. Se a gente pensar que tem natureza tributária, doutor Jorge, a gente percebe que as grandes fortunas não são tributadas. A gente percebe que os servidores vão pagar uma dívida que não é deles, assim como o pessoal da Anfip vai trabalhando a ideia de que é uma crise produzida, né, pela política monetária do Banco Central, e que a gente acaba percebendo, inclusive, o pensamento que o brasileiro vai acabando a adotar, conforme foi publicado agora no Correio Brasiliense, que 59% dos brasileiros começam a acreditar na necessidade dessa reforma, sem perceber o que seria, então, ali, de imediato, o que o Brasil, de certa forma, tem que fazer, que talvez fosse a reforma tributária. Então, eu queria ouvir, porque aqui no Rio de Janeiro a gente já teve, nesse esforço de discussão de tributação em relação ao benefício previdenciário, uma majoração de 11% para 14%. Esse debate já foi feito aqui na Alerj, né? E a gente, entendendo de que a reforma pode passar nos moldes que ela está sendo apresentada, sem levar em consideração essas questões de se é ou não direito social, se mexe ou não com cláusula pétrea, como é que a gente fica aqui diante de um governo que, de certa forma, já tem um tratamento para o servidor, não como aquele que é próprio do Estado, mas aquele que deve pagar a dívida. No caso, deixa eu ver se eu entendi, teria a questão de uma reforma administrativa, como é que ficaria no Estado do Rio de Janeiro? No Estado, péssimo, né? O que eu volto a falar, o que essa reforma está dando, esse cheque em branco, é perigoso demais, porque essa lei complementar que também vai se passar, que vai criar uma suposta regra geral, a gente não sabe o tempo que ela vai ser promulgada, em que ela vai ter eficácia. Enquanto ela não for, a própria disposições transitórias da reforma permite que os entes federativos, através de lei ordinária, façam essa, inclusive, não só a alíquota progressiva, conforme você tem o maior vencimento, vai se colocando, na União já tem até previsão de 22%, mas uma alíquota extraordinária, se comprovar, através de uns cálculos auditados, por quem? Pelo próprio governo, o déficit atuarial. Então, essa possibilidade de se criar, inclusive, alíquota extraordinária, por uma competência do Estado, você já imagina o que vai acontecer. Se você é servidor público e recebe acima de 7 mil, e você é servidor público e você estudou, porque você se preparou, porque você tem o ideal público e você é preparado, porque muita gente, às vezes, por que ser servidor público? Pela estabilidade, mas também pela preparação, né? Por estar dentro desse contexto de uma finalidade pública, e por você ter regras próprias, você consegue um vencimento, que, bem na verdade, muitas das vezes o mercado pode ser mais produtivo, como menos produtivo, mas o que você conseguiu como vencimento foi através do tempo de exercício que você exerce, e através disso, seu desenvolvimento de carreira. No setor privado, você ganha R$2.000, vamos supor, trabalhando numa atividade simples, você estuda, se especializa, aquela atividade começa a ser um pouco mais complexa, e você passa para 4.000. E aí você continua estudando, se especializa mais um pouco, você consegue chegar aos 7.000. O servidor público, ele já de início, ele tem que se especializar para poder conseguir a sua nomeação. Então, e ele vai galgando o seu vencimento através do desenvolvimento da carreira previsto em lei, não é nenhuma ilegalidade.
Colocar ele como um desmando do déficit público realmente é um absurdo. Só no Rio de Janeiro, de roubo, nós temos trilhões de dólares e até hoje não se consegue alçar o valor que se tem fora do país com tanta roubalheira que ocorreu. Então é perigosíssimo demais essa reforma que tem um viés de privatizar, né, o sistema previdenciário brasileiro, pegando modelos de Chile, pegando simplicidades normativas que tem nos Estados Unidos. A realidade do Brasil é outra, irmão. A realidade do Brasil é total falta de transparência, total falta de respeito ao erário público. E o que tem que se criar, na realidade, são mecanismos de controle e fiscalização. A partir daí. Em tudo. Ou participação da sociedade em tudo. E não já colocar de antemão, através de estudos totalmente duvidosos, o próprio professor especialista, há anos participando das reformas, confirmou, e também uma das especialistas também ontem, em finanças públicas, confirmou, não se pode com clareza, e muitos com veemência dizem, não são os servidores públicos responsáveis por esse déficit. Tá? Então, mas pegam os servidores por quê? Porque é fácil você pegar esse personagem, que em média pode ganhar 7 mil, e tem gratificações, e tem funções, mas não se sabe como ele consegue essa remuneração através de especializações, de questões específicas e de tempo de serviço. Né? Nenhum servidor entra no serviço público ganhando 20, 30 mil. Ele entra no seu vencimento base, da sua classe inicial e vai desenvolvendo. E tem realmente prestações de serviço público de muita complexidade, que são atividades fins, que são essenciais para que se consiga desenvolver a máquina pública, e por isso eles são bem remunerados, sim. Mas não vai dizer que o servidor público no Brasil é bem remunerado, porque aqueles que são acima de 30 e pouco, ou são muito especializados, como o caso da magistratura, da procuradoria, ou tiveram incorporações de chefias que fizeram. Mas é um índice pequeno. E o dia que se fizer uma auditoria séria, realmente, um controle sério, externo, um controle fiscal muito bem feito, vai se verificar isso, com certeza. Então, o que representa isso? Temerário ao governo, um cheque em branco ao governo e temerário a todo servidor público. Estou falando do governo porque ele dá liberalidade ausente de legislar sobre questão previdenciária, de progressão de alíquota, e isso é muito temerário. Nós sofremos os 14% aqui no governo do Estado, e do jeito que essa questão se manter essa violação à autonomia, essa cheque em branco ausente aos gestores, nós podemos sofrer acima de 14%, com certeza. Basta comprovar déficit atuarial, vai poder estipular essa alíquota por lei ordinária, nessa casa legislativa que todos nós conhecemos, né? Lei ordinária, lembre-se, todos os presentes, metade mais um, tá? 2 presentes. Se tiver 10 deputados, 6 já aprovariam. Ok, Serafim? Então, a Eliana, por favor. Boa noite a todos. Bom, quanto à questão dos pensionistas e da reforma, qual a relação que eles vão ter, quando, no caso, for toda a questão da aprovação e tudo mais, qual a relação que eles vão ter, deixa eu esclarecer melhor. Quanto à questão dos pensionistas e da reforma, como que vai se dar essa relação entre eles? A pessoa vai ter que escolher, pode ter ambas os valores integrados, como é que vai ser? O senhor esclareceu, só que eu não entendi muito bem. A pensionista vai poder escolher? Isso, pensionista mesmo, mas como é que vai ser essa questão? A pensionista na reforma, não nessa, né, já em outras, né? Ela desculpem, tem pensionista aqui, ela é um acessório, né? Pensionista, ela é subsidiária. O que eu estou querendo dizer? O conceito previdenciário da pensionista, nosso, é que ela não é servidor, realmente não é, ela é beneficiária. Tá? Mas ela, e a gente tem exemplos, ela nunca consegue a paridade, nunca consegue a integralidade. Por mais que na Constituição e em épocas pretéritas assim previa, as administrações públicas não concediam. Então, eu estou querendo dizer que eu já trabalho nisso há bastante tempo, que em 94, pensionistas ganhavam R$300, quando na realidade deveriam receber R$15.000. Isso eu estou dizendo a questão, a realidade histórica, né, do que é ser pensionista nesse sentido.
E nessa reforma é pior ainda, tá? Porque esse caráter de ser subsidiário, eles entendem que, por ela não ser servidora pública, também não tem que ter nenhuma garantia, nenhuma benesse, ao contrário. Então, eles esquecem que, como aposentado, porque a gente está prevendo que a questão da morte ocorra já com um grau de envelhecimento, então o servidor já estaria aposentado. São raros casos em que há a questão da pensão com servidores nativa. Pode ocorrer, mas são raros. Ainda mais no sistema hoje, que o servidor nativa, hoje até é provável, porque para você estar nativa, você vai estar com 80 anos ainda, né? Então é bem provável. A pensionista, esse caráter subsidiário nessa reforma, ela é dada no seguinte critério: o cara descontou, tá, o servidor, o instituidor da pensão. Desculpa falar, cara, assim que a gente está numa conversa bem informal para que as pessoas entendam, né, e não ter um grau técnico muito elevado, porque acaba a gente falando e as pessoas saem daqui não conseguindo entender realmente essa questão perniciosa da reforma. A pensionista ela vai ganhar no máximo 60% do valor do que o instituidor da pensão contribuiu pelo período todo, pelo período da sua atividade e pelo período da sua inatividade também. Ou seja, acima de 35 anos, tá? 40, 50. E se ela, como se consegue hoje pela reforma o máximo da pensão? Ela, cônjuge, sobrevivente, né, vamos dizer assim, ela só recebe 60. Para se atingir o máximo da pensão, o falecido tinha que ter gerado 4 filhos. Cada um recebe 10. E hoje o sistema permite, no falecimento dos dependentes, que seja reversível para aquele dependente que esteja vivo. No atual sistema da reforma, não. Perdeu, isso vai para o erário. Você continua com seus 10% como filho, e os 60% da cônjuge vai para o erário, você fica com teus 10%, tá? Como filho. As regras da pensionista, dos dependentes, vão ser as mesmas do regime geral. Se você é maioridade, até os 24 com faculdade. E aí eles criam também situações de idade. Quanto mais, e aí teria até um critério um pouco justo, quanto mais idade teria o dependente, maior seria a sua participação na pensão. Tá? Mas no todo, numa regra geral, a pensionista é aquele critério que sempre se fez, um critério subsidiário. A pensionista, mesmo na época em que se tinha paridade, sem contestação, as administrações públicas, previdenciárias, nunca respeitavam isso. Tanto é assim que, se você vê hoje nas varas de fazenda pública, a maior judicialização que a gente chama, o maior número de ações judiciais contra a fazenda em si, nesse contexto estaria a previdência, são de pensionistas. Por quê? Porque o que deveria ser feito de forma automática, como todos, se você é obrigado a respeitar a lei, muito mais o gestor, muito mais o presidente de uma autarquia previdenciária. E eles não respeitam, e por conta desse déficit, né? E aí o tratamento da pensionista ainda é relegado ao quê? A uma terceira interessada. Na realidade, se o servidor público é um dos maiores responsáveis pelo déficit previdenciário, a pensionista, então, coitada, é pior ainda, né? Porque nem contribuiu, ela estaria como se fosse o quê? Sugando, vamos dizer assim, né, o sistema previdenciário, quando na realidade não. Ninguém está fazendo nenhum favor à pensionista. O instituidor da pensão contribuiu para essa finalidade. Tá? Respondeu. Eu tenho aqui, doutor, a pergunta do Vitor, né, que é o nosso servidor ali que está na TV UERJ. Ele coloca aqui: o senhor disse que a alteração para o servidor seria inconstitucional. Não seria o objetivo da CCJ ter observado isso? Eu só não entendi ele bota aqui, a alteração... você disse que a alteração... O Vitor, se você é, porque ele está filmando. Você disse que a alteração para o servidor seria inconstitucional. Não seria o objetivo da CCJ ter observado, porque já passou pela Comissão de Justiça, né? Não, está passando ainda, acho que não finalizou ainda. Está finalizando? Está finalizando. Então, não seria a CCJ para observar isso?
E em que pé está o contraponto do STF? Em que pé está o contraponto do STF? Então. E depois tem uma segunda pergunta dele mesmo. É bem provocativa a pergunta. Se existe uma comissão de legislação e justiça, de Constituição e Justiça, para analisar a inconstitucionalidade, até a finalidade social, a finalidade que se pretende com aquela norma, essa comissão tem o dever institucional de opinar, né, porque ela não vai decidir, porque a votação é feita através dos membros eletivos, né, dos membros, no caso da Câmara, os deputados, no Senado, os senadores, mas opinar pela inconstitucionalidade, fazer o seu papel institucional, tá? Mas se eles fizessem realmente isso, e não fosse, porque essa comissão, os membros são os próprios membros da Casa, deputados, se eles cumprissem esse papel, não haveria lei inconstitucional, o que é o correto, porém existe. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vontade política, amigo. Passa de estar percebido? Não. Passa com vista grossa, realmente, determinados aspectos. Muitas das vezes, quando se faz uma reforma desse nível de interferência, eles colocam gordura, que a gente chama. A gente do setor de entidades sindicais trabalha muito com os legislativos. A gente sabe que muitas vezes a gente faz uma legislação, coloca algumas coisas ali que a gente já sabe que vai perder. Essa reforma é tão gritante e constitucional que, de repente, aquilo que interessa ao governo, eles vão, olha, nós cedemos para a sociedade uma boa aparência, nós cedemos, nós tiramos, nós fizemos isso, essa finalidade social, quando, na realidade, a inconstitucionalidade que realmente vai afetar, porque o servidor público é o que vai pagar essa conta, essas alíquotas progressivas, essa liberalidade que vão dar para os entes legislarem sobre isso para a sociedade em si, não teria um critério, assim, uma análise do homem médio comum de situações que realmente sejam alarmantes, né? Mas a gente sabe que por esse conceito de constitucionalidade será. O Supremo, com certeza, já está alerta sobre isso. Só que a gente sabe que o Supremo, ele oscila entre o seu dever de guardião da Constituição e, muitas das vezes, talvez vontades políticas imanentes da atual situação dos governantes. Estou falando isso porque, na questão do aposentado, se o Supremo realmente fosse imparcial, aposentado hoje não teria desconto previdenciário, porque o primeiro conceito do Supremo foi que isso seria um confisco. E, posteriormente, ele reviu essa decisão e permitiu. Como nós estamos também vendo essa questão da punibilidade em segunda instância, da execução da pena em segunda instância, que já tinham tido um acerto justo nesse sentido, ainda mais numa situação de moralidade que nós estamos passando, ele está vendo essa revisão. O que eu estou querendo dizer, o Supremo deve estar sendo alertado, até porque tem diversos segmentos da sociedade, não só de servidores públicos, grandes juristas participando, mas também segmentos fortes do serviço público, como a Associação do Magistrado do Brasil, a Associação da Procuradoria-Geral da Justiça, que estão interferindo no processo legislativo e, com certeza, encaminhando pareceres para o Supremo. O Supremo estaria em alerta, só que, sinceramente, isso não me traz nenhuma segurança jurídica, porque a gente não sabe até onde estaria esse comprometimento ou não. Tem uma outra pergunta também do Vitor. Depois da crise do Estado no Rio de Janeiro, os servidores foram sobretaxados, né, com a variação, a criação da lei complementar. Isso pode aumentar? Será uma taxação sem fim? Infelizmente. Se você está me perguntando para eu dar uma opinião jurídica, uma questão embrionária, como é a reforma, né, ela está indo nas comissões, ela está indo na comissão especial, ela não surgiu ainda, ela está numa intenção. Essa intenção hoje prevê isso que eu acabei de falar. Mas de que forma? Se fizer um estudo atuarial de déficit, vai permitir que o Estado faça alíquota extraordinária. Olha que perigo. Caráter transitório ou não, não importa. Se hoje é 14, pode chegar a 15, é de 14,9, depois bota 15,3 e por aí vai. Então, há essa possibilidade jurídica. Nessa intenção da reforma, Simone. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como eu participei
de 2 debates, né, na LERJ. Um foi com a deputada Jandira Fegali, né, a enfermeira Rejane, e a segunda foi com o deputado Paulo Ramos. E uma coisa que me despertou foi que, por que não se tocou, né, não se fala que a primeira reforma teria que ser tributária? Por quê? Né? Com a reforma tributária, você taxaria as grandes fortunas, você teria um direito social mais ampliado, né? Por que não se fala isso? Né? E a outra coisa também que foi citada, que despertou, seria como a mulher brasileira, né, ela sofreria muito mais perda, seria muito mais penalizada por conta da sua tripla jornada de trabalho, né? E outro ponto também foi que, no momento que você para ou você congela o mercado do desconto previdenciário, a tendência dele é ser extinto. Né? O que alimenta a Previdência é as pessoas estarem empregadas e descontarem para a Previdência para que outros, né, possam usufruir. Se isso realmente está em declínio, como será? Essa realmente é a intenção do governo? Ou seja, um Estado mínimo? Findar a Previdência como a participação estatal, é isso? Eu acho sim. Eu acho sim. Essa questão da mulher historicamente, ter os mesmos direitos, né? Ter os mesmos direitos não significa ter os mesmos tratamentos. Para que se consiga a igualdade, é necessário tratar os iguais, todo mundo já ouviu e os desiguais como desiguais. Se existe dupla jornada, tem que ter um tratamento desigual para que atinja esse patamar de igualdade. E não vai ser sob a atração da mulher que você vai conseguir resolver as questões previdenciárias, até mesmo nós sabemos que é isso por estudos, que a mulher produz igual, porém ganha menos. Isso principalmente no mercado privado. Isso tudo pode chegar? Pode. Há interesses espúrios. A questão de permitir, através de licitação, uma entidade privada para gerir a previdência complementar, isso também, na verdade, é o princípio da privatização, não é? Porque se antes teria um convênio para uma entidade fechada, que só participaria servidores, hoje se permite um aberto. Então, quer dizer, isso tudo pode gerar uma privatização? Pode. De interesses econômicos? Sim. Acredito que sim. Até porque toda essa reforma, ela não preserva, ela tenta, porque ela tem que fazer isso, porque senão ela é morta no seu nascedouro, o direito adquirido. Mas ela não tem nenhuma finalidade social. Todo o cunho dela é financeiro, nem de cálculo atuarial, porque o cálculo atuarial está vinculado a uma questão de fontes de custeio e de desconto. Ela é de economia, de finanças, dando um tratamento de uma proteção estatal da Previdência, um tratamento de capitalização de instituição bancária, e com isso vai. Então, o caráter privado, o caráter de privatização, está inserido aí, sim, com certeza. Professor Osvaldo Intel, também quer fazer uma participação e uma pergunta. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Braga, esclarecedor a sua exposição. Eu tenho uma pergunta que, na sua opinião, quer dizer, quais as estratégias dentro das regras do jogo que nós podemos tomar para frear ou tentar aqui e ali minimizar esse estrago tremendo que representa essa reforma, que não é nem uma reforma, na verdade é a aniquilação da Previdência Social, como o senhor bem destacou, a sua total a privatização, né? Na verdade a privatização do nosso sistema previdenciário, um instrumento fundamental para a classe trabalhadora. Na sua opinião, quais as estratégias que nós temos pela frente, jurídicos, os caminhos que nós podemos tomar dentro do que nós temos à disposição no âmbito do Congresso Nacional, dos dispositivos legais? Eu acho que todo lado jurídico é atrelado ao lado político, né? Nenhum governo gosta de ir contra uma opinião maciça do seu próprio povo, tirando os interesses oligárquicos dos políticos. Mobilização, no momento desse, é essencial. Participação, procurar expertises, como foi
da Fracarelli, né? Da Tanelli, quer dizer, que tem uma vivência, uma experiência muito grande. Ela é convidada também para audiência pública lá na Câmara dos Deputados. E justamente isso, é mostrar ao Congresso de que nós estamos conscientes dessas violações e estaremos ativos politicamente, porque hoje, por mais que muita gente tenta renegar, a transparência e a fiscalização é muito mais premente, né? A atuação do Ministério Público Federal é louvável, do estadual é louvável. Então, existem mecanismos dessa fiscalização dos próprios fiscais da sociedade, que são eles, não é? E já há um conceito de controle de constitucionalidade também de projetos legislativos. Antes se tinha um conceito de que a questão legislativa era própria do poder, né? E ela seria insuscetível de controle judicial, porque seria uma usurpação do judiciário no legislativo. Porém, quando esse projeto, já no seu nascedouro, escancara violações de direitos fundamentais, seria de forma lógica que existem mecanismos jurídicos junto ao Supremo, lógico, porque isso seria viável, para brecar, inclusive, essa proposta de emenda constitucional. Há inconstitucionalidade de emenda constitucional? Há, quando ela viola a cláusula pétrea. E essa reforma previdenciária, e o que nosso entendimento aqui, tem gritantes violações aos direitos sociais dos trabalhadores, que foram conquistados através de muita luta, a Assembleia Constituinte de 88, e todo mundo sabe da história, né? Então, se tem essa violação, juridicamente é possível ações junto ao Supremo, mandado de segurança, dentro essas entidades federativas de âmbito nacional, que é importante que se demonstre, dentro desse contexto, a insatisfação nacional, né? E é lógico também dos entes federativos, de todos os contribuintes dos demais entes federativos, e esse mecanismo jurídico é viável, é possível. Tem alguma aceitação hoje, mas tem alguns ministros que ainda não aceitam essa interferência, né? Então, outros podem pensar que, quando ela for realmente criada em vigência, aí sim caberia essa ADI, tá? Com liminares, suspensão dos seus dispositivos e tudo. E um outro grupo entende que é possível esse controle ainda nessa proposta de emenda, tá? Eu acho que nós não temos nada a perder, a gente tem que usar realmente de todos esses mecanismos, mas principalmente demonstrar para cada legislativa a insatisfação nacional e principalmente os servidores públicos e todos os envolvidos estão bem conscientes dessa violação. É importante que se tenha pessoas de expertise que possam alertar que isso vão ter represálias políticas em votos, porque é o que mais tem o medo político, e principalmente questões de exigência de transparência, usando os órgãos fiscalizadores, no caso do órgão do Ministério Público, para essa apuração. Tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta para o nosso, né, doutor Braga? Por favor. Pode vir aqui, é mais fácil. Boa noite a todos. Baseado no que o senhor falou agora, eu queria saber sobre como a gente pode mostrar essa insatisfação nacional. Porque, assim, falando é tudo muito bonito, mas como a gente, como população, como a gente pode estar mostrando isso, representando aí o povo? Entidades organizadas. A sua entidades organizadas. Exemplo, a entidade sindical, Sintuperj, vamos dar um exemplo aqui bem local nosso, que é o que está promovendo. Ela é vinculada a uma federação, né? Essa mobilização já está sendo feita, inclusive, tá? A federação, que tem um âmbito nacional, ela pode tomar pedidos de audiência pública nas comissões, ainda vai passar para a comissão especial, tá? Quando eu botei expertises
fazendo esse lobby junto aos deputados que convoquem essas pessoas com essas expertises para que participem dessas audiências públicas, para que fiquem registrados em inconformismo, principalmente não só inconformismo, os fundamentos que embasam esse inconformismo, fundamentos calcados em questões jurídicas, legais, em questões técnicas, de auditoria, porque está sendo feito isso. E esse material todo ele vai embasar futuro controle judicial junto ao Supremo disso. Tá? Então, são entidades organizadas. De âmbito, quando a gente fala de satisfação nacional, o Sintuperd tem toda a legitimidade de ir até a Câmara exigir de um deputado fazer uma representação. Eu acho que tem que ser feito nas suas questões macros, mas também utilizar também essa representatividade nacional. Tá? Porque uma federação ela já representa várias entidades, então é mais fácil, é um caminho mais puro, mais célere de se chegar nisso. Exigindo, como está numa fase de processo legislativo, constitucional, participação nas audiências públicas, estar mais presente em Brasília nessas questões. Tudo, lógico, documentado, todo com registro, nesse sentido. E cotizarem para realmente contratarem esses profissionais com essas expertises, que se faça esse trabalho atuarial, que se comprove através de provas materiais que esse déficit atuarial não existe. Nós não somos os responsáveis por esse déficit público. Como é seu nome? Ah, tá, obrigada, Glaucinha. Então, você quer falar de novo, Simone? Você quer falar? É melhor falar no microfone. É só sobre a questão por que não se tocou na reforma tributária, né? Porque não há interesse mesmo, que vai tocar nas grandes fortunas, que são os que manipulam realmente a sociedade e o país, né? Os acordos com as empresas privadas. Por quê, né? O nosso maior problema no Estado de CMS, essa realidade não foi só nossa, de isenções, essa realidade é de âmbito nacional, desde a Petrobras até a Coca-Cola. Os interesses multinacionais, os interesses de bancos, sempre movimentaram a conjuntura política do Brasil, mas mexer com esses interesses seriam, em contrapartida, aumentar a dívida pública, onerar, aumentar a taxa de juros e tudo isso. Essa é a justificativa. Então, qual é a mais fácil? Pega a previdenciária, porque é fácil transformar servidores públicos em marajás, mas não vamos pegar no mercado as empresas tributárias, porque isso aí seria realmente uma insatisfação e, com certeza, seria o quê? Um retorno que não seria financeiro para o governo. Tá? Então, não tem nenhum interesse em reforma tributária, nenhum. Acredito eu, né? Então, encerrando então a parte do debate, né, com a plateia, deixo aqui, não vou, a gente amanhã, né, a gente tem o último dia do nosso evento, nosso ciclo de debate, então a gente encerra hoje este segundo dia de ciclo de debates na luta contra a reforma da Previdência. Agradecemos novamente a todos os presentes, todos e todas, né? Convidamos para amanhã, né, para o nosso terceiro dia do evento, que será a partir das 18 horas, aqui mesmo, na Capela Ecumênica, que iremos receber o diretor da Faculdade de Direito da UERJ, o professor Ricardo Lodge, e a professora do Instituto de Economia da UFRJ, Esté Dueck, né? E agradecer, né, mais uma vez ao doutor Braga, né, Jorge Braga, que tão esclarecedor também foi para a gente nesse momento em que a gente tem uma preocupação com o futuro nosso e o futuro dos nossos também, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E a gente vê que eles estão cruelmente atribuindo ao servidor público o total custo, né, da reforma da Previdência.
porque nos parece, nesse momento, em que a gente deixa também de ver o que o governo federal está fazendo, que são as privatizações. Enquanto ele deixa a gente... que a gente tem que fazer isso. Nós temos que discutir a reforma da Previdência, nós temos que participar aqui, dentro da UERJ, na nossa casa, com os nossos amigos, e temos que ir a Brasília e temos que nos manifestar na rua, mas, nesse meio tempo em que ele fica ali fazendo todo um processo de reforma da Previdência, ele tem privatizado várias estatais e vai vendendo o nosso Brasil. E, enquanto isso, está todo mundo pensando... Nós temos realmente que pensar na reforma da Previdência, mas nós temos que pensar como um todo. As nossas riquezas estão sendo dadas por patrimônio estrangeiro. A gente está vendendo. Então, acho que o propósito desse governo, né, que está aí, e que, a meu ver, tudo o que fizer no governo federal, com certeza vai repercutir para a gente, porque a gente tem aqui o aliado o Witzel é o aliado do Bolsonaro. Então, hoje, a gente tem isso. E a gente não sabe o que futuro vem aí. Então, acho que esse debate, né, eu, infelizmente, gostaria que aqui tivesse lotado, principalmente dos jovens, né, porque a preocupação, nós, conforme eu citei, eu já estou com 32 anos de trabalho e de contribuição, né? E, então, eu posso estar até respaldada dentro dessa possibilidade de reforma. E vocês? Vocês novos? Vocês vão se aposentar? Como é que vai ser a perda? Quanto que vocês vão perder? Né? Quanto que os filhos de vocês vão perder? E que Brasil nós queremos? Então, nós temos que lutar. Nós não podemos desistir de lutar. Então, esse debate tem esse propósito, que a gente mantenha acesa, né, a nossa chama de luta e que a gente debata. Né? Infelizmente, as pessoas, é um horário mais de noite, as pessoas não podem ficar, mas, de um modo geral, a gente está perdendo muito hoje no Brasil. Então, a gente deixa essa reflexão. Você quer falar? Pode vir aqui. Serafim. Porque incomodou um pouquinho ali o questionamento da colega sobre o que está sendo feito. E o Sintoperj, de certa forma, ele tem tido uma contribuição muito forte nessa história de estar organizando. Acho que esse debate é prova disso. Né? Está informando o que está acontecendo. No dia 1º de maio, por exemplo, estava lá o Sintoperj, junto de outros sindicatos, falando sobre essa discussão da reforma da Previdência, e está programada aí aqui no Rio de Janeiro uma paralisação para o dia 15 de maio dos professores com a denúncia da questão da reforma da Previdência. No dia 14 de junho, as centrais sindicais também, elas estão organizando uma grande greve geral para discutir a questão da reforma da Previdência. Tem um abaixo-assinado que o Carlinhos, né, Carlos, acho que falou. Então, assim, no esforço democrático, as entidades estão fazendo seu papel. Cabe agora ao conjunto das pessoas estar aí ajudando aí, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. Deixa eu, só para finalizar, Pode finalizar. Primeiro agradecer essa participação. Podem contar comigo aí sempre, vocês sabem disso. Já trabalho no serviço público já há bastante tempo, muito tempo. Já defendi inúmeras categorias de servidores públicos. Sei da forma como se trata de gestões o serviço público. E louvar muito essa atitude do Sintoperj, porque justamente isso, foi de que forma nós podemos, discutindo, debatendo com pessoas que já fizeram estudos científicos sobre isso, convidar as pessoas nesse ponto, né? Chamar a atenção da própria comunidade universitária para isso. Então, nós temos que fazer o nosso papel no macro, do que é nosso próximo, e, lógico, também suscitar isso no âmbito também nacional. Mas não adianta a gente querer ir no nacional sem que a gente, no nosso próprio ambiente de serviço público, também tenha essa conscientização. Então, não só expor,
mas trazer pessoas com expertise, como foi feito nesse evento, extremamente louvável, tá? Chamando pessoas, inclusive, do meio acadêmico, da própria universidade também, pessoas que têm gestões aqui. Então, é assim que a gente vai conseguir se conscientizar, dessa forma. Debatendo e pode surgir ideias e lógico, tirar desse contexto, uma vez que é em âmbito nacional, e criar um documento, alguma coisa nesse sentido, e expor também lá em Brasília, tudo isso. Então, isso tem que ser feito aqui, tem que ser feito em outros estados também, é assim que se mobiliza. Parabéns, muito louvável a atitude do Situper, eu me senti muito honrado de ter participado disso. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Então, agora passo a... infelizmente, o doutor Fábio saiu às pressas e eu não tive nem oportunidade de entregar, mas vou fazer chegar, né, nas mãos dele o certificado. Eu passo, então, o certificado, né? E uma lembrancinha aqui do Sintuperj, uma coisa, um livrinho a respeito da nossa... do nosso samba, né? Porque a gente fala tanto de coisas tristes, né? E a gente também tem tanta coisa boa no Brasil, né? E é só uma lembrança. Muito obrigada, tá, doutor Braga? Foi excelente. E amanhã a gente conta com a presença de todos e traga alguém, traga seus colegas, traga seus amigos, né? Vamos prestigiar e encher essa casa no último dia. Agora, se quem quiser, então, né, vamos sair uma foto aqui, para que a gente também deixe registrado também a nossa presença, né, que a gente até essa hora está aqui escutando. Vem, por favor, vamos lá, vamos compor.